Boa tarde a todos, quase boa noite. Nós vamos ter agora a sessão de apresentação do livro Heranças Imperfeitas, da professora Helena Carvalhão Buesco, lançado esse ano pela Tinta da China. Nosso presidente acabou de me informar que o protocolo pede que eu chame a Verônica antes de começarmos a apresentação específica do livro. Silvio me disse que agora. O presidente é o presidente. Então, vamos lá. Mais uma homenagem à nossa querida Helena Buesco por todo o trabalho de crítica. Queria pedir uma salva de palmas, pedir à Helena Buesco que venha receber. Vem aqui na frente, por favor. A Abraplip reconhece e agradece a sua inestimável contribuição para a pesquisa e o ensino de literatura e cultura portuguesas e dos povos falantes de língua portuguesa. Muito obrigada, Helena. Obrigada, obrigada. Deixa eu tirar a foto. Obrigada. Pois, você que sabe. E ainda tem mais surpresas, hein? Vamos aguardar. A sessão tem que ter 1 hora, né? Isso total. Só eu vou falar uns 15 minutos só. Depois fazemos aqui. Rápido perguntas. Helena, o total da sessão é 1 hora. Eu vou falar uns 15 minutos para não alcançar. Depois a seguir conversamos. Claro. Conversa, mas você também pode falar um pouquinho. Pronto. Eu vou, como apresentador, eu vou falar muito pouco, no máximo 15 minutos, para dar uma ideia geral do livro e também não cansar a audiência, e também abrir para perguntas e também a Helena poder falar um pouco, tá bem? Muito bem. Eu dividi essa apresentação em 4 momentos brevíssimos. Primeiro, dar uma ideia geral do livro. Depois, chamar a atenção para 2 capítulos que exemplificam essa ideia geral que o livro tem. E, por fim, de uma forma muito sucinta, dizer algumas palavras finais que dizem muito do que este livro representa para um leitor específico, né, que sou eu. Eu começo pelo título, né, o que são as heranças imperfeitas, que é a ideia geral do livro. É um livro sobre tradições literárias, mas não no sentido de buscar fontes e também não é no sentido de identificar no passado coisas que, como se a gente dissesse assim, veja bem, o Cesário Verde está fazendo isso, mas já fizeram antes. Também não é esse sentido retrospectivo e também não é fonte e influência. O interessante, o que me chamou a atenção no livro da Helena e me encantou, eu comprei logo que saiu e li com muito interesse, como ela percebe que as tradições literárias
vão sendo reelaboradas. E essa reelaboração, ela exige que o leitor, obviamente o leitor de hoje, seja por vezes anacrônico e seja também por vezes, faça esse esforço de mergulhar na época também. São os dois movimentos. Às vezes o anacronismo é necessário. Posso estar errado na minha leitura, é como eu entendi. Às vezes um certo anacronismo é necessário para entendermos certa estranheza. E às vezes o movimento tem que ser o contrário. Tem que ser de tentar perceber algo que só o leitor da época provavelmente percebeu e que já nos escapa. Então é como se a gente pensasse assim: nós vamos ter que entrar no túnel do tempo às vezes. E às vezes nós vamos ter que sair do túnel do tempo. Então o livro faz o tempo todo esses dois movimentos. Ou seja, exige um leitor muito no seu tempo, que somos nós, e exige também um leitor capaz de ir ao tempo dos escritores que são abordados, alguns muito distantes e outros muito próximos. Portanto, é como se nós pensássemos assim, como cada escritor foi sendo ao mesmo tempo um homem de seu tempo e também foi borrando, arranhando os modelos que chegaram ao seu tempo. Espero ter dado essa ideia geral, né, do livro. A partir daí, nós vamos ter capítulos sobre Manuel Guzmão, Rubem A., Essa, Camilo, Cesário Verde, Saramago, Pessoa, Florbela Espanca, Jorge de Sena, escritores da poesia lírica medieval, galaico-portuguesa, e, last but not least, o nosso Jorge Fernandes da Silveira. Muito bem. Eu dou exemplo de dois capítulos que, vamos dizer assim, que me falaram muito de perto, que me esclareceram muitas coisas de um diálogo antigo que nós temos, não é? Eu digo diálogo antigo porque nas minhas leituras garretianas houve dois autores que chegaram tarde no meu repertório. Eu estudo Garrett há 30 e tantos anos, que foi a Helena e o Vieira Pimentel. São dois autores extraordinários da fortuna crítica garretiana, dos mais recentes, depois da professora Ofélia. E esse diálogo nosso começou com o Chiaro Escuro e o capítulo O Caleidoscópio Garretiano, que é um espanto de capítulo. E eu vou chegar a isso. Então, eu dei esse exemplo porque não há um capítulo sobre Garrett, mas o Garrett é citado no livro todo. Citado no livro todo. Por isso será o meu ponto de chegada dessa apresentação. No capítulo sobre Camilo, a Helena faz uma coisa muito perspicaz, que é mostrar a família, para Camilo Castelo Branco, como um núcleo histórico e político. E é dentro da família, muitas vezes, não só, que se travam essas lutas sociais mais vastas, encenadas no espaço público. Portanto, a herança determinante, diz a Helena, do século XIX, na obra do Camilo, é a Revolução. Portanto, em toda a obra do Camilo, nós temos a transição do antigo para o novo regime. Nesse sentido,
toda a leitura que a Helena faz do amor de perdição e da queda do anjo, mas eu vou me centrar no amor de perdição para ser mais rápido, é a partir do eu não caso da Teresa. Esse eu não caso da Teresa, eu acho extraordinário que não é colocado como uma excentricidade ou uma coisa mirabolante que o Camilo faz, mas como algo que efetivamente se dá, porque o Camilo conhece perfeitamente aquele mundo de transição do velho Portugal para o novo Portugal. Portanto, a leitura que vai sendo feita mostra, por exemplo, a Teresa, que Teresa e a Mariana praticarão a mesma liberdade. Palavras da Helena, impensável algumas décadas antes. Mas para vocês terem uma ideia de que é uma leitura muito fina, é que ela diz, tudo muda, mas muito lentamente. O amor de perdição vai nos mostrando isso. O outro capítulo que eu queria comentar é uma virada que a Helena dá na leitura do Essa, a meu ver. Por quê? Porque as singularidades de uma rapariga loura é engraçado porque ele termina com o Macário rompendo um noivado ao descobrir que a Luísa é uma ladra. E a Helena propõe uma questão que está escondida no conto, mas que os leitores da época indubitavelmente percebiam, que é o quê? Que é como é que o Macário faz a sua fortuna? Ele viaja para Cabo Verde. Viaja para Cabo Verde e faz a sua fortuna com o mercado de escravos. Isso não está dito. Isso não está dito. E, a meu ver, não sei se compreendi bem o que a Helena coloca, a meu ver, isso não está dito, mas também não está escondido. Né? E observem que isso é uma estratégia que o Essa usa, que muitos escritores usaram no século XIX. Né? Que não se trata exatamente de entrelinhas, é uma espécie de pacto de leitura, né, que os escritores daquele tempo faziam, a tal piscadela para o leitor. Não é? A tal página de pontinhos que aparece no Garrett, que aparece no Machado de Assis, não é? E que, a meu ver, aparece no Essa também, embora de uma outra forma. Né? Portanto, isso muda totalmente a leitura das singularidades de uma rapariga loura, porque coloca também o Macário na posição do homem que tudo faz, que tudo pode e que pode humilhar uma jovem com qualquer deslize que fosse. Ainda que não fosse aquele anel, seria de outra forma. Então, isso é o Essa da década de 70, é o Essa chegando na sua vida literária, escreve esse conto espantoso, que é o Singularidades de uma Rapariga Loura. Isso muda totalmente a leitura do conto. Por fim, eu chego para não me alongar muito, a quatro ideias que eu queria destacar, que é o trabalho arguto de indagação do texto literário que esse livro tem. Quando eu digo trabalho arguto de indagação, isso parece uma coisa meio vaga, mas não é. Significa, a meu ver, o livro tem essa qualidade que não é só desse livro, que é de indagar o texto literário, de fazer as perguntas certas e ir à vida literária, ao contexto histórico, às questões do tempo de cada escritor, na medida certa, sempre dando à literatura um lugar especial. Isso é muito importante. Tá? Não é um virar as costas para os estudos culturais. Não é isso. É considerar
a importante contribuição dos estudos culturais, porém, dar à literatura e ao discurso literário o lugar que lhe é devido. Segunda coisa para a qual eu queria chamar a atenção é essa compreensão fina das obras de escritores. Nós temos que, a partir desse livro, entender que são obras que nos interrogam dentro de um eixo dinâmico de passado e presente. Quando eu digo eixo dinâmico, é um pouco aquilo que eu falei no início. Quer dizer, exige do leitor esse ir e vir, ser um leitor do seu tempo, mas também, às vezes, ser um leitor meio que entra no túnel do tempo, não é? A terceira coisa, agora eu entro no Garrett. Não há um capítulo sobre Garrett, mas não há, porque Helena já escreveu muitas páginas importantes sobre Garrett, e o Garrett atravessa vários capítulos. Então, eu vejo aqui uma ideia que está no caleidoscópio garrettiano, que está lá no Chiaro Escuro, que é essa ideia de que vários escritores, vários grandes escritores estudados aqui, eles são, ao mesmo tempo, esse passado e esse presente. Todo grande escritor, e aí está o Garrett, aí está o Essa, está o Rubem A., todo grande escritor, ele é, ao mesmo tempo, um ponto de chegada e um ponto de partida. Por isso, as heranças imperfeitas. É um ponto de chegada porque ele processa aquela informação, né? Uma certa cultura literária. Mas é um ponto de partida também, porque ele também anuncia coisas que vão acontecer, né? Modificando aqueles modelos de forma produtiva. E o Garrett, que não está, a meu ver, a Helena já demonstrou vastamente que ele faz isso em textos extraordinários, não só o caleidoscópio garrettiano, como a leitura que ela já fez do Frei Luís de Souza, que é espantosa. E o quarto ponto que eu acho que esse livro tem é a atenção ao leitor. Ou seja, ela, como ensaísta, ela busca sempre uma comunicação clara e precisa com o leitor, sem ceder a modismos estéreis, sem virar as costas para as novidades dos estudos literários atuais, mas com muita personalidade, firmando o lugar da literatura, que eu acho que não é por questão política, temos que defender o que é nosso. Não é isso. É porque o discurso literário tem uma especificidade. E não é que nós temos que defender o que é nosso. Nós temos que... Eu acho que nós nos dedicar, a nossa dedicação deve ser, no meu modo de ver, pelo reconhecimento do que os escritores são capazes de ver e de perceber, com a sua sensibilidade especial de artistas, né? Nós temos visto isso em várias conferências aqui. O Sérgio mostrou isso vastamente na obra do Camilo e não teve vergonha nenhuma de dizer o Camilo é um gênio, né? É uma sensibilidade especial. Nós temos visto isso, né? E isso não é, acho que não é uma coisa fora de moda, não é? É uma forma diferente de ver a literatura, com a qual podemos concordar ou não, mas eu concordo, por acaso. Então, muito obrigado, Helena, pelo livro, que me agradou muito. Obrigada. Eu posso, enfim, agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos no final de um dia muito longo e, portanto, é com muita alegria que estou aqui a conversar um pouquinho com vocês e naturalmente, estou à vossa disposição para, enfim, para dialogar e responder a perguntas ou observações que queiram fazer. Só queria fazer 2 ou 3 pequenos comentários
a esta introdução, a apresentação que o Sérgio Nazar fez com tanta argúcia, utilizaste essa palavra, com tanta argúcia e tanta generosidade. Muito obrigada, eu acho que compreendeste em absoluto a intenção do livro. O meu livro tem uma intenção e eu gosto de reconhecer essas intenções. Numa época em que às vezes a palavra intenção, que não é apenas uma intenção formal, muitas vezes não é bem considerada, não é? Mas eu gosto de escrever livros com intenção, com intenções. E este livro tem uma intenção e o título justamente descreve essa intenção. Qual é essa intenção? Basicamente é a ideia de que nunca estamos prontos com o passado. Se eu quisesse, enfim, resumir, seria isso. O passado nunca nos deixa. Nós nunca temos o passado passado. O passado está sempre connosco, está sempre a ser refeito, está sempre a ser reutilizado e essa refeitura e essa reutilização é que é a imperfeição, no sentido etimológico, no sentido que as capelas do mosteiro, da Batalha, são capelas imperfeitas. São imperfeitas porque não estão acabadas, nunca estão acabadas. E a imperfeição é o não acabamento. Não é? E, portanto, a minha ideia de passado, histórico em geral, mas passado literário, é justamente essa ideia de imperfeição, a ideia de que nós estamos sempre a ir a passados diferentes e, ao ir aos passados diferentes, estamos a refazê-los e estamos a modificá-los. O passado, portanto, é também algo que pode ser modificado pelo presente. Não é algo que nós herdamos de uma maneira direta, é algo que nós herdamos de uma maneira mediata e que, através dessa mediação, refazemos constantemente. E por isso podemos descobrir coisas no passado absolutamente extraordinárias. Eu devo dizer que que a leitura do conto do Eça de Queiroz, a que o Sérgio fez referência, foi também para mim uma grande surpresa quando comecei a ler, não é? Quando eu percebi que aquele texto, que é normalmente lido, e bem, como um texto de um desvio psicológico, se quisermos, uma jovem donzela que é cleptomaníaca, não? É uma menina loura, de olhos azuis, pura, ingênua, linda, aparentemente sem pecado, não é? E, no fundo, é uma ladra, não é? Pelo contexto que o Eça ativa ao escrever esse conto, pode ser também considerado como uma alegoria, se quiserem, uma alegoria da situação europeia relativamente à escravidão, ao tráfico de escravos e à forma como a Europa fez dinheiro, como o Macário fez dinheiro, através da exploração, através da escravidão, através do tráfico de escravos. É um parágrafo apenas. Vale a pena ler esse parágrafo. É um parágrafo em que Eça descreve como é que Macário fez fortuna em Cabo Verde. É um parágrafo que eu acho que o Joseph Conrad, que escreveu 20 anos mais tarde, ou 30 anos mais tarde, o Heart of Darkness, não é? No Coração das Trevas, aquele grande libelo contra a exploração europeia da África, que depois o Coppola aproveitou para aplicar ao Vietnã, através do seu Apocalipse Now. Esse libelo justamente é uma forma de mostrar que a história psicológica individual de Macário e Luísa é também a história alegórica da Europa com a África e particularmente com o Brasil.
por uma razão simples. Em 1870 já não era possível fazer tráfico de escravos, não é? De pessoas escravizadas, mas mas percebia-se o que é que tinha acontecido. O Essa tem o cuidado de colocar a história na década, ele hesita, diz 1830 ou 1840. Porquê? Porque em 1830 ou 1840 já estava em marcha, já era legal a proibição de fazer tráfico de escravos entre territórios portugueses, mas o Brasil já não era um território português, era um país independente. E, portanto, o que acontece é que essa fortuna é feita porque o Brasil se tornou independente e essa independência permite que essas fortunas tenham sido feitas, como nós sabemos, não é? Eram os negreiros, os chamados negreiros, que aparecem, aliás, vários na obra de Eça de Queiroz. A Maria de Montfort é filha de um negreiro. Não é? E não só, o primo Basílio é ele mesmo um negreiro. E, portanto, é uma presença muito forte em Eça de Queiroz. Em certos casos ela é explicitada, como no caso da Maria de Montfort, ou do pai da Maria de Montfort e no primo Basílio. Neste conto não é explicitada, mas é um parágrafo absolutamente fabuloso em que ele descreve, em que o Eça descreve como é que essa fortuna foi feita. Portanto, é surpreendente, não é? Porque nós estamos habituados. E porquê é que nós estamos habituados a ler aquele conto apenas como uma história psicológica? Porque nós já não somos daquele tempo. Os leitores daquele tempo reconheciam, sabiam o que é que o Eça estava a descrever. E depois isso foi-se perdendo. Portanto, muitas vezes nós temos que fazer aquilo que o Walter Benjamin chamava escovar a história a contrapelo, não é? Ao contrário do tempo, para entender certas coisas que estavam inscritas ali e que se perderam e que nós, com uma leitura mais atenta, podemos reconhecer. Um outro exemplo que eu gostava de dar, enfim, para ser um pouco diferente, é o da Cantiga de Amigo, sobre a qual eu também escrevi. É uma cantiga de amigo, que é a cantiga de amigo conhecida pelo refrão misterioso, que depois foi aproveitado pelo Herberto Helder para fazer uma antologia intitulada Edói Lélia Dora. É um refrão de uma cantiga de amigo, que até meados do século XX, e ainda agora muitas vezes, era completamente ilegível. Ninguém sabia o que é que aquilo queria dizer. Edói Lélia Dora. O resto é uma cantiga sobre uma rapariga que está à espera do amigo, não é? E depois o amigo chega e o amigo vem e tal. E o refrão é Edói Lélia Dora. E até meados do século XX, como digo, ninguém percebia esse refrão. Era um refrão completamente misterioso. O trabalho anedótico feito sobre aquele refrão conseguiu determinar que aquele refrão só é possível porque é uma construção com base em 3 tradições linguísticas peninsulares existentes na Idade Média e que depois se perderam. Era o latim vulgar, era o galaico-português, que nós reconhecemos, um castelhano, também ele muito arcaico, e uma tradição árabe, e a língua árabe. Portanto, este refrão é uma mistura sábia de 3 ou 4 discursos em línguas peninsulares medievais diferentes que dão conta da mistura das tradições culturais diferentes da Península Ibérica. O latim, o galego-português, o castelhano arcaico e o árabe. E, portanto, a leitura ou a decifração, se quisermos, daquele refrão, permite colocar a tradição medieval num contexto de hibridismo, que é o contexto da Península Ibérica medieval. Não era uma cultura única,
pelo contrário, como nós sabemos, e também, curiosamente, com uma tradição que tem a ver com os sefarditas, por exemplo, não é? Portanto, naquela canção, naquela cantiga, melhor dizendo, nós encontramos um conjunto de tradições cuja memória perdemos, e por isso é que o refrão era ilegível. A leitura deste refrão, eu não vou dizer qual é a leitura que eu faço, mas convido a que leiam e vão ficar surpreendidos de certeza. É uma grande canção erótica, digamos assim, mais do que aquilo que parece. E justamente a grande surpresa dessa canção reside na forma como o refrão faz sentido com o resto da cantiga. E, portanto, eu queria só terminar dizendo que esta ideia de anacronia e de anacronismo que o Sérgio também referiu, me é uma ideia muito cara. Como eu comecei por dizer, não é? Esta ideia de que nós estamos sempre a viver em tempos que não são os nossos, mas que estamos sempre a fazer nossos, não é? E, portanto, este chamamento dos tempos passados ao presente e da possibilidade de nós próprios irmos a esses tempos passados e ativarmos esses tempos passados na nossa própria leitura, é uma experiência que só a literatura nos pode dar. Ou melhor, só a arte nos pode dar. Digamos assim. Não quero dizer que só a literatura e não as outras artes, mas é o âmago da experiência artística e o âmago da experiência estética, a capacidade de nós vivermos em tempos passados, presentes e, portanto, futuros, que de outra maneira nos seriam completamente impenetráveis e que deixam de ser precisamente por esse diálogo que fazem connosco. E, portanto, só terminaria, enfim, ficando à vossa disposição, evidentemente, dizendo que a intenção deste livro é também uma intenção, se quiserem, de uma intenção histórica, que é também uma intenção política. Nós vivemos, às vezes, demasiado presos ao tempo de hoje, julgando que o tempo de hoje é apenas o tempo de hoje. E não é. E não é. A nossa capacidade de fazermos dos passados o nosso tempo de hoje é uma das maiores prendas que nós podemos dar a nós mesmos e que podemos dar uns aos outros. E, portanto, eu gostava também de deixar aqui esta ideia de que quando estamos demasiado presos ao momento de hoje, às vezes não somos capazes de ler aquilo que hoje vem de outros tempos. E, portanto, perdemos muita coisa, porque fazemos uma leitura rasa daquilo que é o presente, não é? Lembram-se que o Walter Benjamin justamente insistia muito na diferença entre presente e agora. Jetztzeit, o tempo de agora, não é? O tempo de agora não é o hoje. O agora é todos os tempos. E essa é que é a beleza do tempo de agora. É o poder justamente libertar-se do presentismo e arrastar consigo tudo aquilo que vem arrastado, todas as impurezas, todas as imperfeições do que foi e do que pode ser. E, portanto, este meu livro é uma resposta a essa riqueza que é a imperfeição do tempo e da qual eu estou cada vez mais convicta, perdoem-me a repetição, mas é isso. Pronto, e agora fico à vossa disposição para, enfim, responder, dizer o que vocês quiserem. Pronto, só para terminar, sobre a questão dos tempos, eu estava a ouvir hoje as intervenções que foram feitas por exemplo, na literatura brasileira, não sendo eu uma especialista de literatura brasileira, mas sendo uma leitora, enfim, não sistemática, mas com alguma
capacidade de leitura e interessada de literatura brasileira. Não é possível ler uma obra como A Lavoura Arcaica, por exemplo, mas também não é possível ler o Guimarães Rosa, mas também não é possível ler o Graciliano Ramos, mas também não é possível ler imensas obras contemporâneas da literatura brasileira sem perceber que elas arrastam consigo tempos que são os de agora, mas não são necessariamente apenas o presente, não é? E, portanto, se nós abrimos mão desses diálogos complexos e imperfeitos com os passados, perdemos a riqueza de obras que são extraordinárias, como aquelas que eu acabei de referir, não é? E isto é válido para qualquer outra literatura. Qualquer outra literatura. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Muito obrigada. Vamos lá. Sérgio. O meu homónimo Sérgio apontou os aspectos essenciais do livro, muito mais havia para dizer, mas apontou muito bem os aspectos essenciais, usou uma palavra que é a palavra encantamento. Eu já li a obra, estou aliás a ler uma segunda vez determinados ensaios, porque é uma obra composta por ensaios, nomeadamente o de Camilo, e é uma obra que me encantou e que me encanta. E em primeiro lugar por várias razões. A primeira delas é uma obra de uma elegância ao nível discursivo, de uma prosa não só fluida, mas tão delicada, tão atenta, tão minuciosa, mas ao mesmo tempo minuciosa sem ser rebarbativa, bem pelo contrário, de uma fluidez, de uma harmonia. Quando nós damos conta, nós somos levados por essa prosa que nos leva e que nos ilumina determinados textos, esse aspecto da cantiga de amigo. Eu já estudo para todos os efeitos, enfim, eu já sou pré-idoso, já estudo o Camilo há quase 30 anos, como o Sérgio estuda o Garrett há quase 30 anos, e vou reler uma segunda vez o ensaio, porque é o ensaio que eu gostaria de ter escrito e nunca fui capaz, por falta de competência, evidentemente, de o ter escrito. E, portanto, é o meu profundo agradecimento por esse texto, entre outros textos. E depois essa capacidade que a professora Helena Carvalhão Buesco tem de pensar a literatura nos seus diversos territórios, nomeadamente históricos, passar do século XIX para uma cantiga da lírica trovadoresca da Idade Média, a regressar ao século XX, essa versatilidade, essa fluidez, essa capacidade, no fundo, de apreender o texto literário e de o pensar. Sem ficar presa a tecnicismos, sem ficar presa a grelhas de leitura. Não há grelhas de leitura, pelo contrário. A leitura vai-se construindo, porque dá-me ideia que os ensaios fazem-se na perspectiva de quem está a escrever e está a pensar os textos à medida que os está a escrever, não é? E envolve-os nesse pensamento. É sem dúvida uma grande obra, uma obra cativa, assinada por uma das melhores ensaístas, e digo isso com perfeita clareza e sem qualquer tipo de rodeio, que nós temos a sorte de ter em Portugal, e todos gostam de literatura em língua portuguesa, tem de ter. Portanto, eu recomendo vivamente o livro, porque é verdadeiramente um livro de encantamento e magnífico. E agora aproveito também para dirigir uma pequena palavra ao meu homónimo Sérgio. Nós estamos todos, já lhe disse e volto agora a repeti-lo, nós estamos todos à espera da biografia do Garrett, está a tardar. Só o Sérgio é que é capaz neste momento de a fazer. Portanto, estamos todos à espera também desse livro. Obrigado. Já, por favor. Está me ouvindo? Você falar no passado? Não, tem. Ana estava na frente. Professora, Depois o Marcos. a professora Ana. Sim, claro. É você? Boa tarde. Nós tivemos a oportunidade de ter a professora Helena no colóquio Camilo Castelo Branco, 200 anos Camilo Castelo Branco no Real, e ela me ofereceu o livro, e lendo sobretudo o livro do Desassossego, que dentro de uma aventura
como diria Tereza Cristina, uma aventura suicida da modernidade, ela torna a tocar num assunto muito sério, que é, inclusive, quem é o autor do livro Desassossego, a quem eu concordo exatamente com ela. E eu não sei se todos sabem, mas o livro da Helena deu aso a um trabalho da Luz Brasilidades, em que se tornou Heranças Pessoanas Imperfeitas. E junto uma conversa com ela e o Jerônimo Pizarro. E acho que foi um momento muito feliz. Se você quiser falar alguma coisa sobre o livro Desassossego, eu vou gostar. Professora Helena, é um imenso prazer estar com você aqui. É uma referência para nós, não? Eu tenho muita curiosidade de quero saber, dentro da proposta que você está fazendo da herança, dentro do livro da Herança Imperfeita, como podemos analisar o conceito de perdão do Paul Ricoeur? O conceito de perdão. Como podemos ver a questão do perdão dentro do conceito, dentro da proposta também de Paul Ricoeur e outros teóricos da África também, não? Muito obrigada. Eu não tenho a certeza de ter compreendido completamente a sua pergunta. A sua pergunta é sobre a questão do perdão? De Paul Ricoeur, pronto, não percebi. Eu gosto muito de Paul Ricoeur, não é? É um dos autores, um dos escritores que eu leio sempre com mais interesse e com mais surpresa. Eu penso que Ricoeur, que também escreveu muito sobre o tempo, não é? Nomeadamente pela sua aproximação à filosofia e às artes, justamente responde a esta ideia de que quando nós nos confrontamos com o tempo, estamos sempre a confrontar-nos com essa ideia de perdão que nunca está completamente fechado, não é? Estamos sempre numa negociação com aquilo que recebemos e que podemos ou não utilizar da maneira mais correta ou mais verdadeira. Eu devo dizer, aproveito este momento para dizer que eu gosto de conceitos antigos. Gosto, por exemplo, do conceito de verdade, que é um conceito que no pós-modernismo tem pouca licitude, digamos assim. Mas eu estou convencida que para termos uma aproximação ética à vida, além à literatura, nós precisamos de perceber com que conceito de verdade é que nós estamos a trabalhar. Caso contrário, tudo se dilui, tudo se perde e é a tal modernidade líquida do Zygmunt Bauman, não é? Tudo líquido porque nada tem solidez, tudo se desfaz no ar, como diz. Bom, e portanto nós precisamos também de negociar essa capacidade e a capacidade de perdoar. Eu lembro-me de uma vez estar a dar aulas a propósito de um poema de Camilo Peçanha, que é um dos mais belos sonetos da literatura portuguesa, quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, meus tão belos lençóis, onde esperei morrer. Esse soneto é uma conversa com a mãe e é uma conversa com o pai Deus. Deus morreu. E Camilo Peçanha está a negociar com Deus o facto de ele ter morrido, de Cristo ter morrido, de Deus ter morrido, no final do século XIX, princípio do século XX já, e nos ter deixado sozinhos. Portanto, os filhos precisam de
perdoar aos pais, nomeadamente a questão do abandono. Pai, porque me abandonaste, não é? E, portanto, a questão do perdão é também um pouco essa relação que nós temos com um passado que nunca conseguimos resolver completamente, como o Ricard diz, e o perdão, como aliás o Derrida também diz, é impossível. Porque quando eu digo eu perdoo, eu estou ao mesmo tempo a reconhecer que tenho alguma coisa que perdoar e, portanto, é uma espécie de paradoxo insolúvel, não é? O verdadeiro perdão seria não existir perdão. Não é? Portanto, é um conjunto de paradoxos que são importantes e com os quais nós estamos sempre, de alguma maneira, em relação. E isso faz com que a questão do tempo seja, a meu ver, uma das questões centrais na experiência artística, mas na experiência literária em particular. E aproveito para responder à questão da Ana Comanduli, que agradeço. Digamos, aquilo que eu escrevo sobre o livro Desassossego, em particular, e sobre o Ricardo Reis, que é o nosso grande poeta clássico, é um poeta impossivelmente clássico, não é? Impossível. Só podia ter sido inventado por Fernando Pessoa, claro. Portanto, essa invenção imperfeita do grande poeta clássico, inexistente e impossível, é Ricardo Reis, que é um dos heterónimos, porque eu tenho especial afeto, confesso. Mas também é visível na forma como o tempo se torna uma questão central no livro do Desassossego. E foi sobre isso que justamente depois nessa sessão das lusobrasilidades, com o Jerónimo Pizarro, nós acabámos por desenvolver a forma como o livro do Desassossego, como o próprio desassossego, é um conceito que tem a ver com a ansiedade do tempo vivida pelo sujeito, não é? O sujeito não pode livrar-se do tempo. E, portanto, essa ansiedade, essas ansiedades históricas, que são ansiedades históricas também, não é? Essas ansiedades históricas e temporais passam a ser decisivas também para um livro tão especial e tão diferente como é o grande livro fragmentário de Bernardo Soares, ou de Vicente Guedes, enfim, de Fernando Pessoa. Se quisermos seguir a proposta de Jerónimo Pizarro, ele não é nem de Vicente Guedes, nem de Bernardo Soares. É de Fernando Pessoa. É um livro de Fernando Pessoa. E é um livro impossível. É um livro impossível. Claro, por isso é que temos várias edições do livro do Desassossego e nenhuma delas é ou pode ser dita como uma, por exemplo, ne varietur. Não há ne varietur no livro do Desassossego. Há propostas de leitura, podemos compreender quais os princípios. Está aqui o Jorge Uribe, que é um especialista de Pessoa e que certamente poderá acrescentar mais coisas a estas que eu estou a dizer, mas essa impossibilidade de finalizar ou definir o livro do Desassossego e termos que lidar com ele como um livro incompleto, fragmentário, sem ordem ou desordenado, como um livro intervalar, como o próprio Pessoa diz, não é? Intervalo doloroso. Aquele livro é um livro de intervalos, não é? E, portanto, é um dos livros que melhor define a natureza intervalar da poética pessoana, não é? Mas esses intervalos são problemas de tempo. São problemas de tempo. São problemas históricos. E foi isso que o Jerónimo Pizarro e eu tentámos, enfim, sobre que nós tentámos dialogar um pouquinho nessa sessão que a Ana Comanduli fez o favor de
trazer para aqui e que foi uma sessão em que também gostei muito de participar. Não sei se o Jorge quereria fazer algum comentário a este respeito, do Fernando Pessoa. Eu gostava muito. Obrigado, professora. De facto, não queria falar do Pessoa, mas eu ia fazer uma pergunta antes e vou aproveitar realmente para agradecer uma sessão que tem muitíssima substância, muito, muito empolgante. Isso é bom, isso é importante para estes espaços. O professor David falava no momento do estranhamento, da recuperação do estranhamento. Eu, durante toda a fala breve e cheia de substância que a professora fez, pensei naquele ensaio do Shklovsky sobre a ideia de a arte, aquilo que está concluído não interessa para a arte. E estava a pensar como estamos a trabalhar neste novo formalismo. O formalismo também não acabou, o formalismo está a ser refeito. E fiquei a pensar numa pergunta que pode mudar o problema do tempo para o problema do espaço, e é que alguns dos valores ou conceitos antigos que gostamos e dos quais precisamos, como de verdade, e temos de trazê-los uma e outra vez, há um conceito muito caro ao modernismo, sobretudo o modernismo hispano-americano e o modernismo português, mas com o qual o modernismo brasileiro tem umas relações diferentes, que é o conceito de cosmopolitismo. Pensando nos possíveis benefícios ou não de manter as fronteiras que a professora no fim da sua conversa precisamente pôs em causa, a necessidade de ter tudo um passado para ler o Raduan Nassar, que não é só um passado brasileiro, como olhamos para o cosmopolitismo hoje? Que precisamos do cosmopolitismo modernista hoje, neste mundo que corre o risco de voltar a ser tão regional, tão tribal, num sentido, oxalá não ocidental do termo, mas de pequenos grupos. Muito obrigada, Jorge. Eu acho que o Jorge colocou aqui uma questão que nos interpela a todos, não é? Penso que todos nós estamos implicados nesta pergunta dos pequenos tribalismos dos quais vamos às vezes ficando reféns, não é? Eu também sinto isso e penso que todos nós sentimos. E dos perigos que esses pequenos tribalismos nos fazem correr, porque nos impedem de verdadeiramente olhar para aquilo que está ali e nos interpela, mas nós não queremos correr o risco de ir ao encontro de, não é? E portanto, sim, e essa é justamente talvez a minha preocupação, no sentido positivo do termo, com a recuperação de alguns conceitos, como eu digo, antiquados, mas que eu penso que nós não podemos continuar dos quais nós não podemos continuar a prescindir, como temos prescindido até aqui. Eu vou dar um exemplo, desculpem-me, agora vou fazer uma pequena observação política. Se vocês querem ter, ou se nós queremos ter, uma posição cívica, política, no sentido mais lato do termo, sobre Bolsonaro, sobre o bolsonarismo, sobre o Chega, sobre a extrema-direita, etc., nós precisamos de conceitos de verdade. E essa verdade não é apenas uma verdade cívica, é uma verdade cívica, mas não é apenas na nossa vida cívica de ir votar, de fazer uma intervenção, é também na nossa experiência como leitores, como professores, como críticos, como pensadores, não é?
Portanto, tudo isto se contamina. Aliás, a observação que a Teresa Cristina fez há bocadinho a propósito enfim, no diálogo com o Mário Cláudio, e um bocadinho neste sentido, não é? Quer dizer, é evidente que essas personagens que aparecem na ficção dele são personagens que abrem para outras verdades, mas para verdades que ele quer reconhecer, que estão ali para nós reconhecermos também, não é? E, portanto, são formas de olhar para o tempo e para as ansiedades do tempo que nos formam. Nós, nas últimas, creio que décadas, talvez mais, e falou do cosmopolitismo. O cosmopolitismo, precisamente, é uma forma de nós nos confrontarmos com outras experiências, não é? Eu não vou dizer experiências da alteridade, porque não são necessariamente da alteridade. Podem ser experiências nossas como alteridade, por assim dizer. Mas essas experiências espaciais e temporais, espaciais e históricas, trazem a capacidade de, e o Jorge falou disto, lembrou o conceito de Shklovsky, de que eu gosto muito e que considero um conceito que nós devemos utilizar, de estranhamento, não é? Nós precisamos de sermos confrontados com o inesperado, com o estranhamento, com aquilo de que não estávamos à espera. E que, de repente, há grandes críticos que fazem isso. Eu, às vezes, por exemplo, lembro-me que há uns tempos estava a ler um ensaio antigo do Vitorino Nemésio, dos anos 40. Estava a ler o ensaio e, de repente, levei um murro no estômago. O Vitorino Nemésio deu um murro no estômago. Porque eu li uma frase e disse: como é que eu nunca tinha visto isto? É isto mesmo, não é? Portanto, essas experiências de estranhamento, quer ao nível do tempo, não é? Dos diálogos entre tempos, quer ao nível do espaço, por exemplo, com a experiência do cosmopolitismo, ou dos vários cosmopolitismos, porque há mais do que um, não é? Há, nomeadamente, e o Silviano Santiago aqui no Brasil escreveu um livro muito interessante sobre o cosmopolitismo do pobre, não é? Não é apenas o cosmopolitismo iluminista do século XVIII, dos aristocratas que iam fazer o Grand Tour pela Europa, etc., para verem coisas exóticas, nomeadamente iam para a Península Ibérica para verem o exotismo da Península Ibérica, que era uma coisa um bocado marginal. Portanto, os vários cosmopolitismos são formas também de nós sermos confrontados com esses estranhamentos de que precisamos para sermos surpreendidos. Porque se não nos deixamos surpreender pelo tempo, pelo espaço, pelas diferenças que nos fazem, quando deixamos de nos surpreender, o mundo fica mais pobre, mais triste, menos interessante, não é? Eu aos meus alunos dizia sempre: vocês pensem bem o que é que a palavra interesse quer dizer. A palavra interesse quer dizer ser entre, inter, esse. Só temos interesse quando estamos entre seres, não é? Não é uma coisa que tem a ver comigo, tem a ver com a minha relação com o fora de mim, com os outros. Não é? Portanto, o cosmopolitismo também tem a ver, os cosmopolitismos, os diferentes cosmopolitismos, falou-se de migrações aqui, de exílios, são outras experiências diferentes de um diferente cosmopolitismo, não é? Mas que nós também podemos integrar no nosso pensamento. Não sei se era isto que o Jorge estava a querer designar, mas pronto, eu penso que tanto ao nível do tempo como ao nível do espaço, e depois de tantas coisas líquidas que atravessamos, talvez seja
agora um momento de voltarmos a coisas um pouco mais sólidas. Pelo menos é a minha experiência. Li. Só um minuto. Nós temos uma sessão às 7h10 e a professora Helena ainda vai assinar alguns livros. Então nós, infelizmente, os congressos eles não se regem só, mas também se regem pelos ponteiros do relógio. Eu estou preocupado também com o horário certinho para nós seguirmos a programação, também porque há pessoas que querem um livro assinado. Então, se nós tivermos aqui, como a outra sessão é só 7h10, temos meia hora para algumas assinaturas. Tudo bem assim? Podemos encerrar? Então, eu agradeço a todos e, em nome da Abraplip, também cumprimento mais uma vez a professora Helena Buesco pelo belíssimo livro. Muito.